Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar sequência ao nosso assunto da aula anterior, onde nós falávamos sobre as ligações químicas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as ligações metálicas. Os metais, eles são formados por uma grande quantidade de cátions que interagem por ligação metálica. O modelo da ligação metálica, ele não pode ser explicado por meio da teoria de octeto, já que os metais, eles têm características físico-químicas bem distintas e específicas e complexas demais para serem explicadas pela teoria de octeto. Esse modelo explica a propriedade que os metais apresentam de conduzir corrente elétrica, tanto no estado sólido como no estado líquido, quando ele está fundido. Os metais, além de serem bons condutores de corrente elétrica, eles também são condutores de calor. Os metais, eles formam aglomerados de muitos cátions fixos, rodeados por uma onda de mar de elétrons. Os cátions, para quem não lembra, são as cargas positivas, né? Quando os átomos eles doam elétrons. E aqui nós temos a carga de elétron do outro átomo que forma o metal. E esse elétron ele fica solto, ele fica vagando desordenadamente. Por isso que é facilmente possível a transmissão da corrente elétrica. Então aqui é uma representação esquemática de cátions fixos, enquanto a gente tem aí o mar de elétrons se movimentando ao redor dos cátions. Duas outras propriedades dos metais são a maleabilidade e a ductibilidade, que é a capacidade dos metais de sofrer deformação sem quebrar, o que pode ser explicada pelo modelo do mar de elétrons. Assim, as deformidades sofridas por um metal pode ser entendida como o movimento que alguns cátions podem realizar em relação aos outros, mantendo a estrutura coesa devido ao mar de elétrons. A diferença entre maleabilidade e ductibilidade é explicada a seguir. Maleabilidade é a capacidade de produzir chapas e lâminas bem finas. E ductibilidade é a capacidade de produzir fios, E esses fios, eles geralmente são utilizados nas instalações elétricas de residências e indústrias, usando o fio de cobre nas residências. E essas propriedades e mais a capacidade de formar ligas metálicas tornam os metais as substâncias muito utilizadas pelo ser humano. A gente usa várias ligas metálicas e fios elétricos também em várias situações. O que são ligas metálicas? São materiais com propriedades metálicas constituídos por átomos de dois ou mais elementos químicos, sendo pelo menos um deles um metal. As ligas metálicas têm algumas características que os metais puros não têm e por isso são muito utilizadas. Veja alguns exemplos de características das ligas metálicas. Aqui na imagem ao lado nós temos um tipo de liga metálica. É um instrumento de sopro feito de latão. O latão é uma liga metálica de cobre e zinco. O latão é utilizado em outros instrumentos também. Uma característica metálica é a dureza. Ela é uma liga metálica que pode conferir maior dureza. Um exemplo, o ouro 18 quilates. Ele é um tipo de liga metálica formada por ouro, cobre, prata e é utilizado na fabricação de joias. O uso para esse fim do ouro de 18 quilates em relação ao ouro puro se deve à maior dureza do ouro puro, facilitando o seu manuseio. Então, para isso faz-se uma liga metálica. O ouro puro ele é um pouco mole, então ele é muito maleável. Quando faz joias de ouro puro, as joias elas amassam com facilidade. Então, quando a gente fala de uma joia 18 quilates, significa que tem 75% de ouro e os outros 25% é composto de prata e cobre nessa joia.
Uma outra característica é a menor temperatura de fusão. Uma liga constituída por chumbo, bismuto, estanho e cádmio é usada em fusíveis elétricos. Esse tipo de liga se funde pelo aquecimento provocado por uma sobrecarga no circuito, interrompendo a passagem de corrente elétrica. Dessa maneira, é possível evitar a queima de equipamentos elétricos, pois o fusível ele conecta a fonte de energia ao equipamento. Então, aqui na imagem aqui embaixo, nós temos um modelo de fusível. Aqui, entre os dois pinos, né, que conectam no aparelho, nós temos uma estrutura em forma de S. Aqui nessa estrutura é que se encontra essa liga metálica. Quando sobrecarrega o sistema, tanto de eletricidade como de calor, essa liga metálica ela se rompe, né, porque ela tem uma menor temperatura de fusão, impedindo, né, aí a passagem da corrente elétrica e fechando o sistema. Uma outra propriedade são ligas metálicas de menor densidade. Essa liga ela é feita de alumínio e titânio e ela é usada na indústria aeronáutica para a produção de aviões, por apresentar uma maior resistência e a menor densidade do que o aço. Então, essa liga ela é mais leve e continua muito resistente, capacitando aí a estrutura do avião. Um outro exemplo de liga metálica é a que confere resistência mecânica. Essa liga é constituída basicamente de ferro e carbono, que o ferro, no caso, é um metal e o carbono é um ametal. É um exemplo de liga que não é só de metais, conhecida como aço. Ela é usada na produção de peças metálicas de alta resistência mecânica. Por exemplo, estruturas de construção civil, no caso aqui, né, tubos, e panelas, talheres, materiais de construção de forma geral. Agora a gente vai falar sobre como realizar uma ligação metálica. A gente falou das características, né, dos metais. Agora, uma ligação metálica ela tem algumas características. Os átomos são eletropositivos. Ela possui esses átomos eletropositivos, né, estão sobre um mar de elétrons, no caso que a gente já comentou. Ele tem alto ponto de fusão e de ebulição. Os metais conduzem a eletricidade, tem um brilho metálico e tem um formato, né, físico de um retículo cristalino. E uma outra informação, essa liga metálica, a ligação metálica, ela ocorre entre metais. Então, são dois metais envolvidos aí numa ligação química. Aqui nós temos um exemplo de ligação metálica para a gente ver como que ela é feita. Ela é feita da mesma maneira que as outras ligações que nós vimos nas aulas anteriores. O que muda aqui é os átomos, né? Nós temos o metal dos dois lados. E como já foi comentado no início, a gente não usa nessa ligação a regra de octeto. Então, ela é especial. Então, aqui a gente para fazer a ligação química, a gente primeiro tem que começar com a distribuição eletrônica, para a gente ver quantos elétrons a gente tem na última camada, que são esses que participam da ligação. Então, aqui no átomo de alumínio, ele vai se ligar com o átomo de magnésio. O alumínio tem número atômico 13, que significa que ele tem 13 elétrons. Então, é essa quantidade que nós vamos distribuir. Então, aqui ficaria, na primeira camada, K igual a 2, L igual a 8, 10, e na última camada, M igual a 3. Então, aí tem 13 elétrons e a gente vai usar a camada M para fazer a ligação. O átomo de magnésio, nós temos 12 elétrons, que o seu número atômico é 12, e vamos distribuir. Então, a primeira camada é K igual a 2, L igual a 8, M igual a 2. Para formar a ligação, a gente vai usar os elétrons da última camada. Então, esses elétrons são os que participam da ligação química. Então, a gente coloca em cima do símbolo do alumínio a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Em cima do símbolo do magnésio, a quantidade que ele tem na última camada. Agora, para equilibrar, balancear a fórmula, a gente inverte esses valores.
O valor do alumínio vai para o magnésio, que são 3, e o do magnésio vai para o alumínio. Então, a gente tem nessa ligação metálica a proporção de 2 átomos de alumínio ligado em 3 átomos de magnésio. E aqui a gente encerra a ligação. Vamos recordar as ligações que nós fizemos nas outras aulas. Nós falamos da ligação iônica, da ligação covalente e da ligação metálica. Como que ocorre a ligação iônica? Ocorre por transferência de elétrons, e aí a gente tem as cargas positivas e negativas. Ocorrem em quais elementos? Quando eu tenho um metal que se liga com hidrogênio, um metal que se liga com um semimetal, ou um metal que se liga com um ametal, é a característica da ligação iônica. Na ligação covalente, ocorre um compartilhamento de pares eletrônicos. Quem são os elementos participantes? Quando acontece de um ametal se ligar com hidrogênio, ou ele se ligar com um semimetal ou um ametal, ou a mesma situação, quando um hidrogênio se liga com um hidrogênio, com um semimetal ou um ametal. E a ligação metálica que a gente acabou de ver agora, a característica dela que são cátions de elementos metálicos envoltos em uma nuvem eletrônica. Quem são os elementos? Um metal que se liga com outro metal. Vamos recordar aqui agora como que a gente faz a ligação iônica. Então, uma ligação iônica é um metal com um ametal. Vamos usar o elemento lítio e o nitrogênio. O lítio ele tem número atômico 3, que significa 3 elétrons. Então, seria a sua distribuição eletrônica. K igual a 2, L igual a 1. Esse 1 é o que a gente vai usar na ligação entre eles. O nitrogênio tem 7, número atômico, que significa 7 elétrons. Então, K igual a 2, L igual a 5. Então, nessa ligação, a gente vai usar a regra de octeto. Esse lítio ele vai doar um elétron e vai ficar com a sua camada estável, que é K igual a 2. E esse nitrogênio, para ele ficar com 8 elétrons na última camada, ele precisa de 3. Então, é isso que nós vamos usar aqui na informação para montar a ligação química. O lítio vai doar 1, então ele fica positivo, porque ele doa um elétron. E o nitrogênio precisa receber 3 elétrons para ficar com 8 na última camada. Agora, a gente inverte esses valores para fazer o balanceamento da equação. Então, o nitrogênio fica com 1 do lítio e o lítio fica com os 3 do nitrogênio. E a fórmula química fica lítio 3, nitrogênio 1, nessa proporção que eles se ligam. Agora, um exemplo de ligação covalente, a mesma coisa, observando que é um metal que se liga com outro metal. Nesse caso, ocorre um compartilhamento de elétrons. Fazendo a distribuição, nós temos aqui para o átomo de fósforo 15 elétrons, então vamos distribuir. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 5. A sua última camada é 5. O selênio ele tem 34 elétrons. Sua distribuição. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, aqui deu 28, N igual a 6, 34. Aqui nós temos 5 elétrons, falta 3 para ficar com 8 na última camada. 6 elétrons, falta 2 para ficar com 8 na última camada. São esses valores que a gente vai usar aqui. Então, o P falta 3 para 8 e o selênio falta 2 para 8. Nós invertemos os valores, então o selênio fica com os 3 do fósforo e o fósforo fica com os 2 do selênio. A fórmula ficaria a proporção de 2 fósforos para 3 selênios. Agora, uma ligação metálica para finalizar. Nós temos aqui um metal se ligando com outro metal. A gente tem um estrôncio se ligando com alumínio. O estrôncio ele tem 38 elétrons. Então, aqui a gente vai fazer a distribuição. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 10, lembra? Não pode ter mais de 8 na última camada, então a gente corrige, coloca 8, aqui daria 10, né? Então a gente coloca 8 e joga 2 para a próxima camada, então a última camada é 2. Só coloquei a letra errada ali, né? A camada
É a camada O, tá, gente? Depois eu corrijo. Aqui é a camada O. Aqui o alumínio, nós vamos fazer a distribuição. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 3. Aqui na ligação de metal, o que a gente faz? Quem participa? Esses 2 elétrons e esses 3 elétrons. Então, a gente coloca isso em cima do símbolo. O estrôncio com 2 elétrons participando e o alumínio participando com 3. Inverte os valores, o alumínio fica com 2 do estrôncio e o estrôncio com 3 do alumínio. E a sua fórmula química fica a proporção de 3 estrôncios para 2 alumínios. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Na aula de hoje a gente encerra, né, o assunto sobre as ligações químicas. Isso não quer dizer que a gente não continue usando, né, todos esses conhecimentos, eles vão surgindo nos outros, na sequência do nosso conteúdo. E na próxima aula a gente vai começar um novo assunto, a gente vai começar a falar sobre as funções inorgânicas. Bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.